Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre o conceito de ambiguidade, que é uma coisa que acontece na nossa linguagem natural e a gente sabe lidar com isso muito bem, que somos seres humanos, mas também acontece com as gramáticas livres de contexto e o computador não sabe lidar com isso muito bem, porque ele precisa de uma resolução exata e determinística no final das contas. Então a gente vai ver o que consiste em ambiguidade, como detectá-la e como resolver esse problema. Bom, o conteúdo dessa aula vai seguir aí essa bibliografia. Do livro do Hopcroft, a gente vai seguir o capítulo 5, na seção 5.4, e no livro do Cipse, o capítulo 2, seção 2.1. Nessa aula a gente vai falar de ambiguidade. Então vou começar aqui escrevendo duas frases para vocês. Armário para funcionário de aço. Uma segunda frase agora para vocês. Cadeira para gerente sem braços. Qual o problema com essas frases? A gente consegue entendê-las bem? Existe alguma dificuldade no entendimento? Bom, dá para a gente perceber, né, que tem uma certa interpretação diferente aí para as duas frases. No caso da primeira frase, armário para funcionário de aço. Quem é que é de aço aqui? É o funcionário ou é o armário? Na frase de baixo, quem é que não tem braço? É o gerente ou é a cadeira? Isso é causado pela ambiguidade. Na língua portuguesa, a gente tem a possibilidade de interpretação dupla. Como é que a gente resolve essa situação? Bom, dá para a gente inferir que na primeira frase aqui, quem é que é de aço é o funcionário, é o armário. O funcionário só seria de aço se ele fosse o Superman, né? Que funcionário de aço não existe. Então a gente semanticamente entende que é um armário, a gente entende o que é aço, então a gente sabe dizer que o armário é que é de aço. Ou seja, a gente entra no significado para resolver o problema. Mesma coisa que na frase de baixo. Quem é que não tem braço é a cadeira. Claro que pode existir um gerente sem braços, né? Mas muito provavelmente, quando você pede uma cadeira para gerente sem braços, você está pedindo a cadeira sem braços para um gerente, ou um tipo de cadeira especial para gerente e que não tenha braço. Isso é causado pela ambiguidade. Tá? Na verdade, a gente pode interpretar das duas formas e a gente acaba resolvendo, porque nós, seres humanos, temos a capacidade cognitiva de entender o significado das palavras. Bom, a gente está trabalhando com gramáticas livres de contexto. Então vamos tentar analisar uma gramática livre de contexto para perceber essa ambiguidade e tentar estudá-la um pouco melhor aí. Quando a gente fala de gramática livre de contexto, a gente está falando da parte sintática, ou seja, a forma de uma linguagem. Se eu pegar a língua portuguesa, eu mostro esse trecho aqui, é um trecho bem simplificado, obviamente, mas ele representa as estruturas da língua portuguesa que correspondem àquelas frases. Tá? Então a gente tem aqui a oração substantiva, que tem um substantivo e uma frase preposicional. A frase verbal, que tem um verbo complexo, ou pode ter um verbo complexo e uma frase preposicional. A frase preposicional tem a preposição um substantivo complexo. E um substantivo complexo, ele tem artigo e um substantivo, ou pode ser uma oração substantiva também, por si só. Ou seja, ele tem a recursividade aqui. E aí a gente tem verbos, artigos, substantivos, verbos simples e preposição. Tá? Então isso representa aí mais ou menos o que tem de possibilidade na hora que a gente faz a análise sintática dessas frases. Então vamos fazer análise sintática. A coisa que a gente fazia lá no ensino fundamental, no ensino primário. E vamos fazer para essas frases aqui. Bom, análise sintática consiste em você então colocar na árvore sintática, na raiz, o seu símbolo inicial, que nesse trechinho aqui é a oração substantiva. E a gente precisa achar quais são as derivações válidas que levam até a frase que a gente quer. No caso aqui eu vou fazer aquela cadeira para gerente sem braços. Bom, oração substantiva, ela é, segundo a nossa gramática, deixa eu voltar aqui, ó, a gente vai usar a segunda regra, que é substantivo complexo, frase preposicional. Então vamos usar aqui. Então vai ter dois filhos no nó pai ali, que é substantivo complexo. E aí, frase preposicional.
Aí a gente pode ter do substantivo complexo a opção, deixa eu colocar aqui que eles são filhos. Bom, deixa eu fazer de outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Vamos agora fazer os filhos do substantivo complexo, que é o artigo e o substantivo. Tá? Esse seria o lado esquerdo da frase, que seria a cadeira. Então, a gente pode voltar aqui, né? Então, o substantivo complexo, estou escolhendo aqui, na regra substantivo complexo, a primeira opção, que é artigo e substantivo. Nesse caso, vou escolher o artigo vazio. Vejo que tem aqui um epsilon, que é o artigo vazio, e o substantivo, a cadeira, que está aqui também. Então, vamos começar a nossa frase assim, ó. Vou colocar em verde aqui os terminais, tá? Então, eu tenho o epsilon e aqui eu tenho cadeira. Certo? Então, o lado esquerdo da nossa árvore ficou assim. Agora, vamos à frase preposicional que vai corresponder, né, o para gerente sem braços. Que seria, então, frase preposicional, vai ter uma preposição, que vai ser o para, e vai ter outra oração substantiva. Aí entra a recursividade. Nesse caso aqui, então a gente vai ter a preposição e oração substantiva como filhos de frase preposicional. E a preposição, nesse caso, é a palavra para, que vai ser, então, a preposição dessa frase. E a oração substantiva vai ser uma nova oração, uma nova composição de substantivo complexo e frase preposicional. Então, eu vou ter aqui mais um substantivo complexo. Vou colocar um pouquinho para cá para poder caber. E eu vou colocar para cá a frase preposicional de novo. Ambos vão ser filhos da oração substantiva. O substantivo complexo vai ser, de novo, composto por um artigo substantivo. Esse aqui vai ser o gerente, que também não tem artigo definido, então vai ser o epsilon. E o substantivo vai ser o gerente. E a frase preposicional vai ser o sem braços, que vai ser uma preposição e um substantivo complexo, conforme a nossa gramática. Não vai caber aqui, escrever um compli. Tá, esses vão ser filhos da frase preposicional. A preposição, como eu comentei, é o sem, que é filho do não preposição. E o substantivo complexo vai ser, então, mais uma vez, o artigo e o substantivo. O artigo vai ser, de novo, o epsilon. E o outro substantivo vai ser o braços. Certo? Então, essa é a análise sintática para a frase cadeira para gerente sem braços, conforme a gramática que eu apresentei simplificada. Claro que a gramática real tem alguns detalhezinhos a mais aqui, mas essencialmente é isso. Se a gente analisar e fizer o resultado dessa árvore, a gente vai ler cadeira para gerente sem braços, nessa ordem, né? Claro que tem que fazer aqui toda a sequência, né? Tem que vir para cá, para cá, para cá, vai fazer vai percorrer toda a árvore. Mas no fundo a gente vai ter então essa sequência aqui. Cadeira para gerente sem braços. Certo? Então essa é uma possível interpretação da frase e que deixa claro que quem é que não tem braço aqui é o gerente. Por quê? Se a gente for agrupar aqui a cadeira como substantivo e o resto como a preposição, a frase preposicional. Então, cadeira para gerente sem braços. Então, gerente sem braços é como se eu estivesse agrupando eles no mesmo ramo aqui da árvore. Então, está dando a entender que quem não tem braço é o gerente. Eu posso refazer essa estrutura aqui. Não vou desenhar de novo, vou só mostrar aqui no slide. Usando as mesmas estruturas e agrupar agora a cadeira para gerente do lado esquerdo da árvore. Então, veja que essa árvore aqui, ó, ela está
Vamos comparar, né? Só para ficar os dois no slide aqui. Esse aqui é o mesmo que eu tinha feito lá na lousa, agora mostrando no slide. Então eu tenho aqui o gerente sem braços do mesmo ramo do lado direito. E aqui eu faço a mesma coisa, só que agrupando à esquerda. Quer dizer, o substantivo complexo da esquerda, que é o que vai ter o cadeira, é que vai ser composto por uma oração substantiva. Tá? Ele não vai ser um substantivo simples, vai ser um substantivo que é um substantivo mais uma frase preposicional, ou seja, cadeira para gerente. Cadeira para gerente forma o primeiro pedaço da frase e o sem braços forma o segundo, ou seja, cadeira para gerente tem a propriedade de não ter braço, ou seja, é a cadeira que não tem braço. Ambas as interpretações são válidas, ambas são possíveis na hora que você faz a análise sintática. Essa é a principal característica da ambiguidade, ou seja, você consegue fazer duas árvores diferentes para uma mesma cadeia. Bom, vamos fazer um outro exemplo de ambiguidade, com uma gramática para expressões aritméticas simples, que eu já tinha mostrado no vídeo passado, e vou demonstrar que dá para fazer interpretações diferentes das mesmas cadeias. Tá? Vou pegar aqui um exemplo da cadeia A mais B vezes A. Tá? Então, vou fazer duas derivações aqui. Vou começar por um caminho. Então, vou começar trocando o E pelo E mais E, que é a segunda produção aqui. Daí eu vou derivar, vou fazer o símbolo correto aqui. Depois do E mais E, vou trocar o primeiro E pelo I, fica I mais E. Depois eu vou derivar o I para o A mais E. Aí eu vou trocar o E pelo E vezes E. Aí eu vou trocar o primeiro E pelo I. Vou trocar o I pelo B. Agora eu vou trocar o E pelo I. E vou trocar o I pelo A. Certo? Então, consegui derivar a minha cadeia A mais B vezes A. E eu fiz, isso que é importante destacar, ó, uma derivação sempre mais à esquerda. Tá? Eu vou grifar aqui todas as substituições que eu fiz. Ó. É sempre a variável, o não terminal, mais à esquerda. Portanto, eu fiz derivações leftmost. Né? Se você colocar um símbolo LM embaixo de cada setinha, está válido aqui. Tá? Não vou colocar em todos aqui, só para não ficar repetitivo. Vamos fazer agora uma segunda derivação para ver que tem outro caminho, que chega na mesma cadeia. Vou fazer aqui em outra cor, em verde. Então, vou começar o E, ao invés de trocar pelo E mais E, vou trocar pelo E vezes E, que é a terceira regra de produção aqui. Tá? Isso é válido. Aí eu vou trocar o primeiro E pelo E mais E, que também é válido, porque eu tenho a produção aqui, ó, segunda produção. Aí eu vou trocar o primeiro E pelo I. Vou trocar o I pelo A. Vou trocar o E pelo I. Vou trocar o I pelo B. Faltou a setinha aqui. Aí vou trocar o E pelo I. E vou trocar o I pelo A. De novo, também cheguei na cadeia que eu queria, sempre usando substituições mais à esquerda, sempre derivando mais à esquerda, conforme eu estou demonstrando aqui. Ó. Ou seja, também são derivações mais à esquerda aqui. Também não vou colocar todos aqui, certo? Mas veja, eu consegui achar dois caminhos diferentes que chegam na mesma resposta, digamos assim, na mesma cadeia, na mesma derivação. Tá? E essa diferença entre as árvores ela é significativa. Tá? Se eu for desenhar a árvore, eu não desenhei aqui, mas vamos desenhar. Tá? Se eu for desenhar a árvore, as duas árvores correspondentes a essas duas derivações, vai ter o seguinte resultado. A primeira, eu vou ter um E, que é a raiz. Aí o filho do E vai ser o E mais E. Ou seja, 3 filhos aqui para o E. Aí eu vou ter o primeiro E substituído por um I. Vou trocar o E pelo I. Aí esse cara aqui vai virar o A. Aí esse cara aqui vai virar E vezes E. Esse vira o I. E vira o B. Esse vira o I. E vira o A. Essa é a derivação que está em azul aqui. Seria da primeira
Primeiro caminho aqui acima. O segundo seria um pouco diferente, seria uma árvore diferente, ó. E vezes E, que é a primeira derivação que eu fiz. Aí, esse primeiro E vai ter 3 filhos, que é o E, o mais e o E. E aí, cada E vira o seu próprio I, que vai virar o A, o B e o A. São duas árvores diferentes com o mesmo resultado. Se eu for interpretar o resultado dessa árvore, as duas vão estar corretas. Ou seja, A mais B vezes A. A mais B vezes A. Só que são duas interpretações completamente diferentes. Vou voltar aqui nos rabiscos. Opa, voltei demais. Na árvore da esquerda, a multiplicação entre o B e o A acontece antes do que a soma. Certo? Na árvore da direita, a soma acontece antes. Se eu fosse colocar isso numa forma entre parênteses, aqui é como se tivesse assim, ó, A mais B vezes A. É uma conta. Aqui na árvore da direita vai ser A mais B vezes A, que é outro valor, é outra conta, diferente. A precedência aqui é importante na aritmética. Ou seja, nesse exemplo aqui, a ambiguidade não pode ser resolvida, porque ela é um caso exato. Eu estou dando exatamente o significado que eu quero dar através da árvore. No caso aqui da cadeira para gerente sem braços, a gente resolve de uma forma humana, né, entendendo o significado, mas se o computador for tentar entender essa estrutura, ele vai se perder. Ele não vai saber qual que é o correto. Tá? Mesma coisa aqui. Qual que é a interpretação correta? Bom, segundo as convenções matemáticas, nesse caso aqui, a da esquerda seria a interpretação correta. Ou seja, eu não posso permitir uma derivação assim, se eu quiser implementar a aritmética conforme a gente está acostumado. Certo? Ou seja, essa diferença entre as árvores, a diferença entre as derivações mais à esquerda, que é equivalente, eu vou falar daqui a pouco, ela é significativa, porque o computador não tem essa capacidade para interpretar, ou seja, interpretar conforme conhecimento da semântica das palavras, ou para interpretar conforme as convenções matemáticas que a gente aprende. Tá? O computador não tem essa capacidade para remover a ambiguidade. Certo? Então, precisamos trabalhar com esse problema para que o computador consiga funcionar corretamente. Mas o que a gente pode fazer para trabalhar com ambiguidade? Ou, sabendo que a ambiguidade existe, o que a gente tem de alternativa? Né? Bom, o problema é claro. A gramática ela é usada para dar uma estrutura, para um programa, para um documento, para alguma sentença. Na vida real, é para isso que a gente usa a gramática. A gente tem que supor que essa estrutura é única. Caso não seja, a gente já viu, pode dar problema de interpretação errada. O problema é que nem toda gramática fornece estrutura única. Quer dizer, existe a ambiguidade, que ela é inerente a algumas gramáticas. Tá? Quer dizer, nesses dois exemplos que eu mostrei, existe ambiguidade, demonstrou isso. Algumas vezes eu consigo reprojetar a gramática e eliminar a ambiguidade. Certo? Então, dá para tentar contornar o problema mexendo nas regras. A gente vai ver exemplos disso daí. Em outras vezes, não dá, porque existem linguagens ambíguas. Certo? Ou seja, a ambiguidade, que é o objeto aqui de estudo dessa aula, ela pode ser inerente à gramática ou à linguagem da gramática, ou seja, é uma coisa muito mais nativa, uma coisa mais conceitual relacionada com um problema. Tá? Se a linguagem é ambígua, obviamente, todas as gramáticas para essa linguagem também vão ser ambíguas. Não tem como fazer uma gramática não ambígua se a linguagem é ambígua. Tá? Isso pode acontecer. Agora, pode acontecer de a linguagem não ser ambígua, mas na hora de projetar a gramática, você causou uma ambiguidade ali. Certo? Nesse caso, pode ser possível remover a ambiguidade mexendo na gramática sem mexer na linguagem. Certo? Então, é importante fazer essa distinção. A ambiguidade pode estar na gramática, pode estar na linguagem. Se ela estiver na linguagem, a gente diz, né, que a linguagem ela é inerentemente ambígua. Ou seja, se eu escrever, dada uma linguagem que é inerentemente ambígua, você já pode assumir que todas as gramáticas para essa linguagem fatalmente serão ambíguas, não tem como. Certo? Então, essa aqui é a nossa situação, é isso que a gente tem que lidar quando a gente trabalha com ambiguidade. Bom, o primeiro caminho para a gente trabalhar com ambiguidade é caracterizar ou detectar a ambiguidade.
Tá? A gente já viu que, informalmente, o que caracteriza a ambiguidade é a existência de duas ou mais árvores de análise sintática para uma cadeia da linguagem. Tá? Formalmente, a definição é essa. Aqui, ó. Uma CFG, quer dizer, uma gramática livre de contexto G, que é composta pela tupla VTPS, né, a gente já viu, é ambígua se existe pelo menos uma cadeia W, que faz parte do conjunto dos terminais, ou do potência dos terminais, para a qual podemos encontrar duas árvores de análise sintática diferentes, cada qual com uma raiz identificada como S e o resultado W, que é o que eu mostrei ali para aquele exemplo da cadeira para gerente sem braço. Tá? Quer dizer, se numa gramática ela conseguir para um exemplo de cadeia que pertence à linguagem, duas árvores de análise sintática diferentes, essa gramática é ambígua, certo? Agora, se todas as cadeias da minha linguagem tiverem no máximo uma árvore, a gramática é não ambígua. Essa é a consequência do teorema aí da definição de ambiguidade. Ou seja, basta você achar um exemplo e você prova a ambiguidade de uma gramática, certo? Então, se eu pedir um exercício, né, prove que a gramática tal é ambígua, basta você encontrar um exemplo de cadeia para a qual existem duas árvores de análise sintática diferentes. Outra forma de entender a ambiguidade é com derivações. Existe uma relação entre derivações e a árvore de análise sintática para efeitos de detecção ou caracterização de ambiguidade, que é o seguinte teorema: para cada gramática G e cadeia W em T estrela, W tem duas árvores de análise sintáticas distintas, se e somente se W tem duas derivações mais à esquerda, distintas a partir de S, que equivale a dizer o seguinte: se eu tenho duas árvores de análise sintática diferentes, eu consigo chegar nessas duas árvores sempre derivando à esquerda dos dois caminhos diferentes, certo? Então, o importante aqui é frisar é que eu tenho que seguir sempre a derivação mais à esquerda. Ou, na verdade, para a direita também vale, tá? Se eu substituir o mais à esquerda por o mais à direita, vale. Mas o importante é ser consistente, tá? Se eu conseguir por um caminho, a partir do S, chegar na cadeia, sempre derivando mais à esquerda, e tiver duas possibilidades de derivação, com certeza vão ter duas árvores de análise sintática diferentes, tá? Então, sempre escolhendo mais à esquerda, cheguei no caminho, em dois caminhos diferentes, provei a ambiguidade. Ou então, sempre seguindo pela derivação mais à direita, cheguei em dois caminhos diferentes, com certeza também é ambígua. Tá? Vou fazer um exercício aqui. Então, vou pegar a gramática S, AS ou AS, BS ou epsilon. Uma gramática simples. Prove que essa gramática é ambígua. Certo? Então, como é que a gente pode achar a prova? Eu posso seguir o teorema, eu posso tentar achar duas árvores de análise sintática diferentes para uma determinada cadeia. Então, tem que achar um exemplo de cadeia que tenha dois caminhos diferentes. Como é que eu acho esse exemplo? Testando. Tá? E eu vou dar a resposta aqui. Né? A sugestão que eu estou aqui no slide é a cadeia AAB. A cadeia AAB tem duas árvores diferentes. Vamos lá? A primeira árvore é, eu tenho o S como pai, o primeiro filho é o A e o S, aí o S vai ter o filho A, S, B, S, aí esse S vai ter o filho Y, e esse S vai ter o filho Y. A segunda árvore vai ser, que começa com A, S, B, S, aí esse S aqui vai virar, esse S aqui vai virar A, S, aí esse S vira Y, e esse S vira Y, e eu tenho outra árvore diferente. Provei que essa gramática é ambígua, porque eu achei uma cadeia, um exemplo de cadeia que tem duas árvores de análise sintática diferentes. Poderia provar isso através de dois caminhos diferentes de derivação. Então, eu poderia começar derivando S, AS, aí eu troco o S pelo ASBS, aí eu troco o S pelo Y, fica AABS, aí eu troco o segundo S pelo Y, fica AAB. Outro caminho possível é começar pelo ASBS, aí troco AASBS, AABS, trocando pelo Y, trocando pelo Y de novo. Ou seja, dois caminhos diferentes, sempre derivando mais à esquerda. Isso que é importante. Não vale você fazer a mistura. Por exemplo, aqui eu faço mais à esquerda, mais à esquerda, mais à esquerda, mais à esquerda.
Aí que eu faço mais à esquerda, aí eu faço um mais à direita para dar diferente. Aí eu volto para mais à esquerda aqui. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer a mistura de mais à esquerda ou mais à direita, eu não estou provando a ambiguidade. Então, tem que ser sempre mais à esquerda nos dois caminhos, certo? É isso que diz o teorema. Ou todo mundo mais à direita, tá? Mesma coisa válida. Se você refizer o exercício aqui, sempre escolhendo mais à direita, você vai ver que isso é verdadeiro. Certo? Bom, lá nos slides tem um outro exercício. Vou comentar rapidamente com vocês, não vou resolver ele aqui. Fica como exercício mesmo, tá? Que é uma gramática que imita um trechinho de uma linguagem de programação, tá? Não tem tudo, só tem o trecho do if, tá? Então tem um comando, S representa um comando, que pode ser nada, pode ser uma composição de outros dois comandos. Aí eu posso ter o if com o else e o if sem o else, tá? E aí pode ter um comando simples de system out, tá? Aí o C é a condição, que no caso aqui eu estou deixando fixa, i menor ou igual que 1, mas eu poderia fazer uma condição mais genérica, né? Poderia fazer a parte sintática toda da condição aí. E eu tenho a representação de string como uma cadeia, com uma expressão regular, tá? E aí eu tenho aqui embaixo um programa que vai demonstrar ambiguidade, tá? Dá uma analisada aí e veja, primeiro, onde está a ambiguidade da semântica disso daí, tá? E depois tente mostrar a ambiguidade na gramática, com relação principalmente àquele else. Ele tem um else só aí para dois ifs. A pergunta que eu deixo para vocês é: de quem que é esse else? De quem que é esse alô de novo aí? É do primeiro if ou do segundo if? Fica aí o exercício para vocês praticarem e pensarem um pouquinho, tá? Bom, a gente detectou ambiguidade, certo? Então sabemos que uma gramática é ambígua. Então nosso próximo passo é trabalhar com ela. E a primeira alternativa, é óbvio, é eliminar a ambiguidade. É isso que a gente quer no final das contas, porque a ambiguidade não é boa. Ela leva a interpretações diferentes e o computador não sabe resolver naturalmente. A gente tem que dar um jeito do computador sair desse problema. Tá? O problema de eliminar a ambiguidade, na verdade, são 3 problemas. Primeiro, saber que ela é ambígua. Como é que você detecta que uma gramática é ambígua? Eu falei aqui que basta encontrar um exemplo, tá? A gente, como ser humano, testando tentativa e erro, analisando a gramática, as suas regras, consegue chegar na resposta às vezes, tá? Às vezes depende um pouco de teste, depende um pouco de sorte, de experiência, certo? Mas a gente consegue. Agora, o computador, se você passar um analisador automaticamente que olha a gramática e responde sim ou não essa gramática ambígua, não é possível de fazer. Isso é um problema indecidível, tá? Um problema que não tem solução computacional, certo? Ou seja, esse é um problema. Saber que a gramática é ambígua ou não é indecidível. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre indecidibilidade e qual é o impacto disso, tá? Mas não dá para fazer um algoritmo para isso, tá? Esse é o ponto aqui. Segundo, eu posso achar uma gramática e detectar que ela é ambígua, mas a gente sabe que existem linguagens inerentemente ambíguas, ou seja, eu detectei uma gramática ambígua, e agora? Será que é a gramática que é ambígua? Ou será que é a linguagem por trás dela que é ambígua? Também não sei. Se eu não sei decidir isso, pode ser que eu achei a ambiguidade e pode ser que seja impossível remover a ambiguidade da gramática, porque é a linguagem que é ambígua. Esse é o segundo problema. Mas tem um terceiro ainda. Mesmo que eu assuma, quer dizer, descobri que a gramática é ambígua, eu sei que ela não é inerentemente ambígua, por algum motivo eu provei isso, tá? É complicado, mas eu consegui provar. Não existe um algoritmo para remover a ambiguidade. E aqui eu estou querendo dizer um algoritmo mesmo, um algoritmo de uma forma sistemática, por exemplo, como aquela que transforma um DFA num NFA, ou um NFA num DFA e resolve num determinismo. Não existe um algoritmo aqui que você, dado uma gramática ambígua, ele produz para você uma gramática não ambígua, certo? Não tem esse algoritmo. Então, eliminar a ambiguidade é problemático, tá? São 3 dificuldades aqui. O ponto 1 e o ponto 2 são um pouco mais raros de acontecer,
Tá? Geralmente você detecta ambiguidade testando, né? Na vida real a gente trabalha com linguagens, né? Acaba trabalhando com gramáticas, um compilador faz bastante isso, né? E acaba aparecendo ambiguidade na hora da execução. Isso é detectável. Tá? O duro é achar a cadeia, né? Mas uma vez que você tem um monte de teste, né? Você acaba achando ambiguidade. Aí você estuda, conclui que ela é ambígua, dificilmente vai ser uma linguagem inerentemente ambígua, dificilmente vai ser o caso 2. Tá? Então o problema é realmente o passo 3 aqui, certo? Que não tem um algoritmo mesmo. Bom, o que existe são algumas técnicas, tá? Que a gente vai falar. A primeira técnica é a técnica da precedência. Deixa eu abrir aqui os slides e mostrar para vocês nos slides. Que é tentar remover a causa da ambiguidade forçando precedência dos terminais. Tá? Veja esse exemplo aqui, que é o exemplo que eu tinha mostrado agora há pouco. Então, eu tenho a dupla interpretação de precedência do mais e do vezes aqui. Tá? Se eu tiver dois terminais, o mais e o vezes, eles podem se agrupar para a esquerda ou para a direita. Certo? Então, esse é o problema dessa gramática aqui. Para resolver, usando essa técnica, a gente pode quebrar as nossas regras, né? Que no caso aqui é a regra para a expressão que faz soma-multiplicação, né? E forçar a ocorrência de um terminal antes do outro. Tá? Pensando em expressões aritméticas em termos de fatores, termos e expressões. Tá? Vou passar para o próximo slide aqui. Ó. Então, a gente pensa o seguinte, ó, uma expressão aritmética ela tem um fator que é um elemento indivisível. No caso aqui, a gente vai trabalhar com identificador, quer dizer, o nome da variável, e uma expressão entre parênteses. Quer dizer, se tem parênteses ou é só um nome único, eu não posso quebrar esse fator com vezes ou mais. Aí a gente tem o termo, que é um elemento composto de fatores multiplicados, ou seja, um termo é a multiplicação de fatores. O que não pode é ter uma soma no meio da multiplicação, ou seja, eu estou dando a precedência da multiplicação antes. E a expressão, que é o elemento composto de termos somados, então eu vou fazer a soma dos termos. Certo? Eu vou pensar nessa quebra, e aí a gente chega numa gramática que é a seguinte, ó. Uma expressão, ela é a soma de termos. Tá? Pode não ter soma, então ou vai ser um termo sozinho, ou vai ser uma soma de uma expressão com o termo. Tá? Essa é uma expressão, é uma construção recursiva, onde eu posso ter termos somados. O que é um termo? O termo é onde aparece a multiplicação, então são os fatores. Vai ser um fator sozinho, ou uma multiplicação do termo pelo fator. E o fator é o termo indivisível, é o elemento indivisível, que vai ser ou o identificador, que no caso nosso aqui é o i, ou é a expressão entre parênteses. Tá? E aí o i vai ser o que a gente já tinha, né? Que no caso não tem problema de ambiguidade com o i. Certo? Então, essa gramática aqui, ela não permite que você faça duas derivações diferentes mais à esquerda, uma mesma cadeia. Porque sempre você vai ser obrigado a colocar os operadores, aqui o mais e o vezes, na ordem correta, ou no agrupamento correto. Tá? Então, se eu pegar a cadeia A mais B vezes A e tentar derivar aqui, só vai ter um caminho possível. Olha, eu vou começar pelo E, certo? Antes, deixa eu voltar aqui. Eu poderia começar... Cadê? Aqui. Eu poderia começar substituindo ou pelo E mais E, ou pelo E vezes E. Os dois eram caminhos válidos. Agora não tem mais essa possibilidade. Vamos ver. Vamos começar pelo... Eu tenho aqui, ou eu tenho T, ou eu tenho E mais T, né? Então, vamos começar pelo T sozinho. Se eu começar pelo T sozinho, eu vou ter que derivar agora ou F ou T vezes F. Tá? Eu vou colocar o T vezes F porque eu preciso colocar uma multiplicação ali. Né? Então, T vezes F. Aí o T vira F. Aí o F vira I. Aí o I vira A. Tá? Opa, tô comendo termos aqui. Voltando. F vezes F. I vezes F. A vezes F. Agora vamos substituir o F para tentar pegar o B vezes A. Mas veja que já não tem o caminho correto, porque já tenho A vezes aqui. Ó. Não tem como chegar lá, porque não tem como colocar o mais, né? O símbolo de soma aqui. Então, esse caminho não chega a um lugar que eu quero. Então, eu sou obrigado a começar pelo E mais T. Eu sou obrigado a trocar o E pelo T. Porque senão eu vou estar colocando 2 mais, né? Agora, o T eu sou obrigado a trocar pelo F. Porque se eu colocar o vezes, vai ficar o vezes antes do mais. E não pode. Né? O vezes está depois do mais aqui.
Tá? Então aqui eu tenho que trocar o t pelo f, então fica f mais t. Aí eu tenho que trocar o f pelo i, fica i mais t. Aí eu troco o i pelo a mais t. Aí vamos expandir o t. Troco o t pelo t vezes f, então fica a mais t vezes f. A mais i vezes f. Aí eu troco o i pelo b. A mais b vezes f. O outro f pelo i. A mais b vezes i. E aí aqui no finalzinho, A mais B vezes A. Ou seja, só tem um caminho possível que leva a gente até a cadeia final. Essa construção gramatical, essa forma de você quebrar a regra de forma a forçar a precedência, eu sempre obrigo a primeiro pensar nas somas de termos, que são multiplicações de fatores, e os fatores são os termos indivisíveis, não pode ter operador no meio. Tá? Então essa é uma técnica que dá para a gente usar e permite eliminar a ambiguidade. Bom, a segunda técnica para eliminar a ambiguidade é você apelar e modificar a linguagem diretamente. Aqui eu estou retornando aquele exemplo que eu falei para vocês que ia ficar de exercício, que tem ambiguidade, tá? E o problema da ambiguidade é justamente quando eu tenho um else sobrando e que eu estou forçando a barra e colocando a obrigatoriedade de colocar o end if. Tá? Essa palavra end if aqui, se você for obrigado a colocar, você acaba com a ambiguidade, porque a hora que você coloca lá no programa, o else vai ser de quem? Sempre daquele if que está antes do end if. Tá? Então, se eu tenho um começo do if e o fim dele no end if, o else está no meio, a gente sabe exatamente de quem que é o else. Certo? Então, não vai ter o problema da ambiguidade nesse exemplo aqui. Então, a gente pode, se a gente tiver a liberdade para fazer isso, modificar a linguagem e aí a gente elimina a ambiguidade, tá? Nesses casos aqui. E uma terceira técnica é você hackear o analisador. Tá? E aqui eu estou falando já de implementação. Tá? Então, se eu pegar uma gramática como essa daqui, que a gente já demonstrou que tem ambiguidade e que gera duas possíveis interpretações para a precedência dos operadores aqui, eu posso fazer o seguinte, no meu algoritmo que faz análise, tá? Que a gente fez na mão aqui, né? Mas imagina que eu estou implementando isso num compilador ou num outro tipo de analisador. Eu posso dizer para ele, sempre que tiver dúvida, qual precedência e qual associatividade tem que ser adotada. Tá? Então, no caso aqui, eu estou usando o exemplo do IAC, que é um dos geradores analisadores aí mais utilizados, né? E estou dizendo que o mais ele é associativo à esquerda, o vezes é associativo à esquerda, e o mais tem menos precedência do que o vezes, porque um está embaixo do outro. Tá? Essas duas informações juntas permitem que eu resolva a ambiguidade e sempre escolha por um dos caminhos na hora de fazer a derivação. Tá? É uma terceira técnica aí que você vai substituir aí, né, o comportamento padrão, sempre dando a ele uma dica adicional, além da gramática para resolver a ambiguidade. Certo? Só passando por cima para explicar, não vou entrar em detalhes, porque isso já é parte da disciplina de compiladores. Né? É só para mostrar que isso funciona, como isso funciona. Né? Se eu pegar aqui o A mais B vezes A, deixa eu mostrar na lousa aqui, acho que é mais fácil. Se eu estiver fazendo a seguinte leitura, eu tenho A mais B vezes A, tá? Eu estou tentando derivar esse cara aqui, né? Estou tentando achar qual que é a árvore para esse cara aqui. Eu já li o caractere A, então eu sei que tem um símbolo aqui que vai depois virar o I, né? Por exemplo. Depois apareceu o mais. Eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte: fazer a inferência do A para E, né? Então A vira I, né? I vezes B. Opa. Espera aí. I mais B vezes A. Aí eu faço a inferência para o E, fica E mais B vezes A. Então, nesse momento eu estou aqui. Né? E aí eu tenho a minha dúvida. Eu posso substituir esse E pelo E mais E. Né? Então eu faço o seguinte caminho. Ó. E mais I vezes A. E mais E vezes A. Certo? Então eu estou nessa situação aqui. Opa, deixa eu fazer um grifo. Eu estou nesse caractere aqui agora. Eu acabei de ler o mais e vou ler o vezes aqui para frente. Aqui que vai surgir a dúvida. Ou eu vou fazer a redução desse cara aqui para E, aí fica E vezes A. Ou, então esse seria um caminho, né? Vou desenhar aqui o caminho. O caminho da esquerda, em vermelho, seria trocar o E mais E pelo E vezes A.
Ou um outro caminho seria fazer o seguinte: continua com E mais E, leia o vezes e faça a inferência do A até o E. Quer dizer, o A vai virar I, que vai virar E. Tá? Então, esse é outro caminho. E aí depois fica E mais E. E aí vira E. Tá? Isso fazendo ao contrário, né? Estou fazendo a inferência aqui. E aqui eu faço E vezes A, aí fica E vezes E, e fica E. Então, veja que são dois caminhos diferentes. Então, nesse momento da dúvida aqui, o IAC vai perguntar: quem que tem precedência? O mais ou o vezes? Ah, é o vezes. Então, o caminho correto é esse daqui. Ou seja, essa informação adicional é que vai me dar a resposta que eu preciso para resolver o problema. Ou seja, eu aponto justamente o ponto de dúvida, eu descubro o ponto de dúvida e dou uma informação adicional. Certo? Então, essa é a forma que eu consigo resolver o problema da ambiguidade, hackeando aí, ou ajustando o funcionamento do analisador. Bom, e só para encerrar então o assunto aí da aula, a gente vai tentar aplicar as técnicas, né? Vai tentar fazer a quebra das regras para forçar a precedência, ou a gente muda um pouquinho a linguagem se a gente puder, ou a gente vai lá e modifica o comportamento do analisador automaticamente, tá? Ou a gente vai tentando trabalhar com essas questões aí, tá? Mas tem o caso extremo, que a linguagem é inerentemente ambígua. Aqui tem dois exemplos, né, que eu vou colocar. A demonstração é bem complexa, tá? Mas só para ficar registrado. Então, se eu tiver, por exemplo, a linguagem assim, ó, A repetido N vezes, depois eu tenho B repetido N vezes, o C repetido M vezes e o D repetido M vezes, tal que N é maior ou igual que 1 e M é maior ou igual que 1. Veja só. Essa é uma linguagem, mas eu posso fazer também outro tipo de cadeia, que é quando eu tenho o A repetido N vezes e o B repetido M vezes. Tal que N maior ou igual que 1, M maior ou igual que 1. Essa linguagem é um exemplo aí de uma linguagem inerentemente ambígua, certo? Não tem como você fazer uma gramática que não seja ambígua para ela. Outro exemplo aqui, ó. A repetido I vezes, B repetido J vezes e C repetido K vezes, tal que I igual a J ou J igual a K, que no fundo é meio que um espelho da situação aqui, meio parecida, tá? Que você tem uma igualdade dos índices aqui. Que também é inerentemente ambígua, certo? Então, dá para demonstrar que essas linguagens são inerentemente ambíguas? Dá. Não dá para você concluir formalmente e mostrar. Esses caras são ambíguos, não tem gramática que resolva. Tá? Mas veja que são casos bem extremos aqui, né? São situações bem diferentes. Tá? E a demonstração é bem complexa, certo? E se você conseguir demonstrar para uma determinada situação, determinado problema, né? Se você algum dia na sua vida profissional tiver o azar de cair com essa situação aqui no seu colo, né? Você tem que repetir o I ou J igual a J ou J igual a K, né? Você saiba que não tem como remover a ambiguidade. Tá? Não tem como fazer uma gramática não ambígua para esse caso aqui. Você vai ter que partir para uma solução adicional aí. Bom, falamos então sobre ambiguidade, que é um conceito aí, relacionado com as gramáticas livres de contexto. Vimos aí o que significa ambiguidade, o seu impacto prático, que é muito grande, né? Se a gente tiver uma gramática ambígua, tem que tomar cuidado na hora de implementar um autômato, um algoritmo que reconheça as linguagens. Geralmente a gente não consegue trabalhar com gramática ambígua, é preciso remover a ambiguidade. Tem algumas técnicas para isso, tá? Mas geralmente depende muito de experiência mesmo, de você conseguir trabalhar com a gramática e modificar as suas regras até conseguir remover a ambiguidade. Quase sempre vai acontecer de ser possível. Tá? Tem algumas técnicas aí meio padrão que você consegue seguir. Você pode até modificar a linguagem se você quiser, se você tiver essa liberdade. Tá? Então, no fundo, acaba sendo um empecilho, mas que dá para ser resolvido na prática. Teoricamente, existe até o pior caso, onde existem as linguagens inerentemente ambíguas, que não tem solução, quer dizer, não tem como remover a ambiguidade em nenhuma gramática delas. Mas são casos raros, e se você cair num caso desse, né, você tem que partir para uma solução feita à mão mesmo, alguma forma manual de remover essa ambiguidade no analisador implementado, certo? Então, os conceitos são importantes, é legal você estudar, para você, primeiro, saber reconhecer uma ambiguidade, saber provar que uma gramática é ambígua, né, e saber o que fazer quando você tem uma gramática ambígua nas mãos. É isso, até a próxima.